Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula no canal. Hoje vamos falar especificamente aí da conversão do tipo de dados em Python e a sua devida importância dentro da lógica de programação. Para você que está começando aí na linguagem de programação em Python e não assistiu às primeiras videoaulas, vou deixar o card aqui em cima, dê uma passadinha lá, assista essas primeiras videoaulas para você poder acompanhar o conteúdo da aula de hoje. É uma aula relativamente rápida, porém extremamente importante. Você vai ver aí a importância dessa conversão, quais são os impactos que ela pode gerar aí na hora que você estiver programando, na hora que você estiver inteirando o seu código ou interagindo com o conjunto de dados ou com o usuário e assim sucessivamente. Beleza? Então, sem mais delongas, te vejo no ambiente do Jupyter Notebook. Então, vamos nós aqui, pessoal, no ambiente do Jupyter Notebook dar início ao tema da aula de hoje, que nada mais é do que a conversão dos tipos de dados. E aqui já vou dar início aí a esse termo de conversão dos tipos de dados e as diferentes formas que você pode encontrar aí em outras literaturas, em outros canais ou com outros programadores. Então, uma forma é a coerção, typecasting e type conversion, tá? Então, são essas formas aqui. Além da conversão do tipo de dados, você pode encontrar essas outras formas. Tem mais, tem outras formas aí a mais, mas as mais comumente apresentadas, mais vistas, são essas três aqui. Eu, particularmente, gosto muito da conversão do tipos de dados, tá? E o que de fato é a conversão do tipo de dados? É muito simples, muito direto. É converter um tipo de um dado em outro tipo de dado. Aqui eu dei um exemplo de converter uma string em um valor inteiro ou vice-versa. E é exatamente isso. Eu posso pegar um valor de texto e converter num valor de número, posso converter um valor de número em texto e assim sucessivamente. Lembrando que, salvo algumas exceções, nem tudo dá para fazer essa conversão, porém assim vocês vão ver que é absurdamente visível essa impossibilidade, né, de fazer tudo a conversão de um texto para string ou vice-versa, tá? Nós vamos exemplificar aqui, vocês vão poder acompanhar. Então, lembrando sempre que o Python é uma linguagem de programação com tipagem dinâmica e forte, né? Falamos na aula passada, por isso que é importante você estar acessando as outras aulas, porque vai ser uma sequência, uma vai complementar a outra e assim sucessivamente. Então, assim, digamos que nós queremos coletar uma informação de um determinado usuário e essa informação vai estar com um tipo de dados de texto, né? Você quer obter um valor de número, porém ele vai imputar ali um valor que é um texto, que é uma string, tá? O que que acontece? Quando você aplicar uma operação matemática, por exemplo, quando você obter esse valor do usuário, pode ser que isso te traga um resultado inesperado ou um outro tipo de resultado ou até mesmo aí um erro de tipagem. Então, dando início aqui, eu mencionei tipos de dados primitivos, que nada mais são do que as tipagens mais comuns, as essenciais, as básicas, certo? Que são essas quatro. O int, que é um tipo de dado inteiro, o float, que é um tipo de dado que tem casas decimais ou pontos flutuantes, você pode ouvir por aí também, str, que são as strings, e bool, que é o booleano, verdadeiro ou falso. Então, nas primeiras aulas lá, a gente falou desse tipo de dados também, então dá uma passada lá para vocês rever e volte para cá. Estou fazendo um breve resumo aqui da tipagem dinâmica. A tipagem dinâmica é pelo fato do Python ele conseguir interpretar o tipo de dado que está ali. Quando você redigir o seu código, ele consegue identificar. Vamos dar um exemplo aqui, print 1. Quando você printar isso aqui, ele entende que é 1 e ao mesmo tempo, se você chamar a classe type para verificar o que é esse valor 1, ele retorna para você aqui o tipo de dado inteiro, tá? Da mesma forma, podemos pegar aqui um tipo de dado float 10.2, quando você executa, ele fala para você que é um float e assim sucessivamente. Legal, pessoal? Então aqui, o que é legal dentro desse contexto de tipagem dinâmica e forte, né? É justamente o Python reconhecer esse tipo de dado, né? Vamos colocar aqui um print 2 mais 5 e aplicar aquela determinada operação que você está submetendo aquele código. Então aqui eu estou falando para o Python o que? Eu quero somar 2 com 5. Automaticamente o Python vai entender que 2 é um número e que 5 é outro número e vai aplicar essa operação para mim. Então o resultado vai ter que ser 7. Quando você executa esse comando, ele retorna para você 7. Perfeito, o Python ele conseguiu interpretar para mim. Da mesma forma, podemos fazer aqui uma concatenação. Por exemplo, vamos colocar um valor de texto A dentro da aspa simples e vamos aqui usar uma operação de soma, mas vamos colocar outra aspa simples e colocar o B. Quando executarmos esse comando, o que o Python fez? Ele concatenou o A com o B. Pô, que interessante, lá ele somou e aqui ele concatenou. Chama um pouco a atenção? De fato sim, porém, dentro da programação, isso é chamado de polimorfismo.
O que é o polimorfismo? Polimorfismo, de maneira direta e simples, tá, pessoal? É você executar diferentes coisas, diferentes operações com o mesmo operador. Então aqui eu usei um operador de soma para aplicar uma soma de fato e ao mesmo tempo para concatenar. Então aqui, para resumir, aplicar a soma, e aqui embaixo eu usei ele para concatenar. E a tipagem dinâmica, né, é exatamente isso, ele reconhecer os tipos de dados, e o fato dela ser forte é que se nós aplicarmos um comando aqui e colocar um texto 11 e aplicarmos uma soma de 11 com 5, ele vai, obviamente, te retornar um erro falando que não é possível concatenar um texto com um número, né, um valor de um tipo de dado texto com um tipo de dado int. E o correto seria concatenar texto com texto. Pô, legal. Então aqui que entra a tipagem forte. O Python, ele não vai fazer essa conversão para você. Uma linguagem de tipagem fraca, com certeza ele faria essa conversão para você. Talvez aqui converteria o 5 numa string ou o 11 no inteiro. Falei disso também nas aulas passadas. Então a gente vai aprender como aplicar essas conversões aqui para corrigir esses tipos de problemas. Então vamos pegar esse mesmo exemplo aqui e colocar aqui na próxima célula para darmos sequência aí na nossa aula de hoje. Então vamos exemplificar com tipagem distinta. Então temos aqui o tipo de dado, né, que é uma string, e um tipo de dado que é um inteiro. Legal? Então vamos só, para deixar mais claro, vamos usar aqui um print para verificar de fato, né? Vamos usar um type e colocar aqui dentro do nosso argumento do type o valor 11, e na sequência vamos colocar também aqui, né, só para confirmar o tipo de dados, vamos colocar aqui o type do valor 5. Lembrando, pessoal, que eu estou pegando aqui esse exemplo, né, que trouxe esse erro aqui do tipo de dados, né? Então a gente vai tratar ele aqui. E aqui eu vou verificar de fato o que são aqueles dois valores. Quando nós, né, executamos esse comando, ele traz aqui que o 11 é um valor de string. Lembrando que eu falei que o type ele é uma classe. Aqui a gente já consegue identificar ele como uma classe. Nós usamos função e mais porque a gente não chegou ainda nessa matéria de classe. Então talvez se gere alguma confusão. Não tem problema nenhum você mencionar como uma função. Mas o valor correto é classe. E o 5 ele entende como um inteiro. Legal? Então o que nós precisamos fazer? De fato nós precisamos falar para o Python que eu quero aplicar a soma de 11 mais 5, porém o meu 11 não vai ser mais texto, ele vai ser um inteiro. Como que nós fazemos isso? Vamos dar o print, na sequência chamamos aqui o int, que é o que vai fazer a conversão, e dentro do parênteses colocamos ali o argumento, que nada mais é que o nosso texto, que é a nossa string, que é o valor 11. E na sequência colocamos o mais 5. Quando executarmos esse comando, ele vai realizar essa operação de 11 mais 5, e na sequência ele vai dar o resultado de 16. Uma outra forma também, pessoal, de você verificar é de você usar aqui um print, e vamos colocar aqui essa operação, né, dentro do nossa classe type, para verificar de fato como que ficou esse resultado. Então a gente copia toda essa operação aqui dentro e joga ela dentro do type, tá? Quando você executar esse comando, ele vai falar para você que aquela operação que nós realizamos aqui, ela transformou todos os dados aí, toda a operação em um valor inteiro. Então aqui a gente já consegue verificar a necessidade de você fazer a conversão dos dados, e é imprescindível para que as operações sejam realizadas conformemente. Beleza? Então tem que ser seguido à risca, né, essa conversão dos tipos de dados para que você não tenha problemas futuros. Dando sequência na nossa videoaula, eu coloquei aqui, né, sempre imagine que você pode receber um dado quando solicitado a um usuário. Então digamos que você cria um sistema, um programa que vai abrir uma caixa de texto, o usuário vai ter que selecionar, imputar valores, e quando você obter esses valores, você vai ter que realizar alguma operação matemática, algum cálculo. Ou até mesmo quando você acessar algum conjunto de dados, você vai precisar fazer a varredura de uma determinada variável, né? Pode ser que essa variável venha ali no formato de texto, você tem que fazer essa conversão, então isso acontece muito. Então vocês vão conviver muito aí com essa tipagem de dados aí, que talvez não seja a que você espera no seu programa. Então por isso que é sempre importante fazer a conversão dos tipos de dados. Tá considerando aqui a hipótese, vamos criar uma variável chamada resposta usuário, e na sequência nós vamos chamar a função input para coletar informação do usuário que está acessando esse sistema. Então aqui vamos abrir aspas dentro dos argumentos da minha função input e vamos falar assim para o usuário: digite um valor entre 10 e 100. E o que nós vamos fazer com o resultado desse valor que o usuário imputar? Nós iremos armazenar esse valor que o usuário imputar aqui nessa caixa de texto na nossa variável resposta usuário, e depois vamos aplicar uma operação aleatória aqui, só para vocês conseguirem identificar
a gravidade do problema quando não é tratado o tipo de dado. E como que a gente faz isso? Vamos dar um print e na sequência vamos falar que a resposta do usuário ela é igual ao valor que o usuário digitar vezes 4. Então vamos executar esse comando. Ele me abriu a caixa de texto e falou: digite um valor entre 10 e 100. Na sequência eu vou digitar um valor de 21. Quando executarmos esse comando, olha só, pessoal, que interessante o que ele faz aqui. Ele repete o valor de 21 4 vezes, tá? Então vamos executar novamente e colocar um valor de 5, tá? Quando executarmos esse comando, ele repete o valor de 5 vezes. Então o que está acontecendo aqui? Essa resposta do usuário, provavelmente ela está num formato de texto e quando você aplica essa operação de multiplicar por 4, ele repete aqueles textos, ele não está entendendo como número. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar a bagagem das outras aulas e vamos verificar de fato, né, o que é o tipo de dado que o usuário está me trazendo. Então vamos dar um print, vamos chamar a classe type, que é a classe que me mostra o tipo de dado que eu estou querendo saber, e aqui dentro do type eu vou chamar a minha variável resposta do usuário. Vamos executar novamente e quando a gente executar o comando, vamos colocar aqui 4 agora, e se nós executarmos, olha que legal, pessoal. Aqui nós temos então a repetição dos valores 4 vezes, e na sequência ele me mostra que o valor que o usuário inputou aqui, ele é um valor de string. Pô, isso aí acaba colocando por terra todo o nosso código, todo o nosso programa, então vamos ter que fazer essa conversão do tipo de dados. E qual seria então a melhor forma, tá? É extremamente simples, pessoal, a conversão. Basta colocarmos um float aqui antes do input, tá, pessoal? Float, vamos abrir o parênteses, lá no final a gente fecha o parênteses e tá feita a conversão do tipo de dados. Então, quando o usuário imputar o dado, automaticamente a gente vai usar um conversor aqui chamado de float e transformar aquele valor em um dado float, em um valor numérico e, consequentemente, ele vai conseguir aplicar essa operação matemática. Então, você vai ver aqui que nessa linha de comando, essa classe não vai ser mais um ASTR, sim um float. Vamos executar para ver, pessoal? Então, vamos executar, vamos colocar o valor de 21. Quando executarmos o comando, olha que legal, o resultado foi 84. Então, se eu digitei 21 vezes 4, ele me traz o resultado de 84 e o tipo de dado é float e conseguimos chegar no objetivo esperado com esse código. Então, aqui de fato, pessoal, a gente já consegue verificar o quão é impactado o nosso programa se não for feito o devido tratamento na tipagem dos dados. E aqui, pessoal, então, só para endossar um pouco mais essa aula, nós vamos fazer algumas conversões do tipo de dados, tá? Então, assim, ali eu coloquei float, mas poderia ter colocado o inteiro também, não teria problema nenhum. Os valores numéricos, você vai ver que tanto faz você colocar float ou int, né? Então, vamos exemplificar aqui já, se eu converter um dado do tipo int, né, um valor de float para tipo int 10.20, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim aqui um resultado de 10, que nada mais é do que um valor inteiro, sem os pontos flutuantes, ele aproxima. Legal? Então, se você fizer aqui print, né, agora nós vamos fazer o contrário, float, e colocar o valor de 10, ele vai colocar ali um ponto, uma casa decimal no meu resultado. Então, a conversão é sempre feita dessa forma. E do mesmo jeito, pessoal, se vocês quiserem aplicar uma operação matemática de um valor inteiro, por exemplo, de 10 mais 10.2, o Python ele consegue entender e, conforme dito anteriormente, tudo que é número, ele é possível executar as operações matemáticas, mesmo que um seja inteiro e o outro seja float, mas ambos são numéricos. Então aqui nós fizemos a soma de 10 mais 10.2, ele me retorna 20.2. E qual seria o tipo desse dado? Esse tipo de dado seria um dado float, conforme dito aqui, ele coloca o ponto flutuante de 20.2. Então vamos colocar um type aqui dentro do print, só para confirmar essa teoria. Quando nós executarmos, ele vai falar realmente que aquele resultado é do tipo float. E só para validar aquela informação que eu coloquei no início da aula, que nem sempre é possível, ou que você tem que verificar a possibilidade, né? Se você fizer aqui a conversão do tipo de dado inteiro de uma string aqui, de um número que está no formato de string, show de bola, ele faz. Se você fizer o contrário, vamos printar aqui para string str um valor numérico, ele faz também a conversão. Aí eu preciso saber que tipo de dado, coloca o type antes aqui para verificar a tipagem dos dados, depois você fecha o parênteses e quando você vê, ele transformou numa classe de texto, numa string. Legal, pessoal? Quando que isso pode ser empregado? Isso pode ser empregado se você quiser fazer a concatenação de uma variável com outra, por exemplo. Vamos exemplificar aqui que você está verificando aí um número de quartos ou um número de armários, por exemplo. Você pode usar aqui, então, no caso, str, né? Você vai pegar o valor de 120
e concatenar através do operador de soma com o texto B. Quando você executar, você tem um resultado aqui de 120B. Na sequência, vamos falar um pouco do valor booleano, tá, pessoal? O valor booleano, ele é muito interessante porque às vezes você quer verificar, vamos falar da interação aí, quando você solicita um valor a um usuário. Digamos que o valor não tem nada naquela caixa de texto, né? Isso vai retornar um valor booleano, né? Então, para verificar, nós podemos exemplificar aqui print bool, abre e fecha parênteses. Dessa forma, pessoal, o resultado que nós teremos será um resultado de falso, né? False. Porque ele entende que aqui não tem valor nenhum e isso para ele já é uma negativa, né? Que não tem dado nenhum, ele retorna como falso. Tá, Lúcio, mas e se o usuário colocar uma vírgula, se ele colocar um espaço, colocar alguma coisa naquela caixa de texto, né? Então vamos considerar, se você colocar um espaço, automaticamente ele entende que tem um caractere ali e classifica ali como true, né? Ele dá o retorno para você de verdadeiro. Então essa é a forma de conversão do tipo de booleano, tá, pessoal? E falando um pouco aqui, né, da conversão do tipo de dado string e já colocando aquela limitação que nós falamos lá no início da aula também, né? Vamos converter aqui, por exemplo, por que não é possível? Não dá, pessoal, para converter para inteiro, por exemplo, o nome Lúcio, né? Isso é meio que óbvio, por isso que eu disse que é absurdo, pô, não tem nem como você não enxergar um problema desse, né? Então ele gera aí um problema literal, tá fora de contexto, isso não existe, né, em termos. Então por isso que tem essas limitações, mas você pode converter aí um valor de uma string no formato de número para texto, não tem problema nenhum, né? E ao mesmo tempo você pode imprimir também aí, né, um texto para string, né? Então vamos colocar 120 aqui. Então 120, 120. E agora também, para finalizar, é sempre bom vocês conferirem, tá, pessoal? A gente tem feito muito isso porque realmente é muito importante. Isso vai ajudar você ali na hora que você estiver tratando os dados, estiver coletando informação do usuário ou varrendo alguma determinada variável, beleza? Então aqui basta só colocar aqui o type, né? Abrir o parênteses e fechar ele lá por último. Daqui, da mesma forma, vamos colocar o type, abrir o parênteses e fechar ele lá no final. Quando você executar esse comando, você vai ver que você fez a conversão do tipo de dado para inteiro e aqui embaixo você converteu ele em string. Fechou? Legal, então, pessoal, então eu vou ficando por aqui, aproveita essa oportunidade, né? Agradeço mais uma vez a tua presença e peço aquele apoio, né, de curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que puderem, ativar o sininho para o YouTube sempre te avisar de novos conteúdos, né? E para ele entender que esse conteúdo é relevante, passe a disseminar com o máximo de pessoas possível, tá? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu estarei vendo, estarei respondendo cada um de vocês. Espero que vocês apliquem, que vocês revejam as outras aulas também para complementar essa aula, é muito importante. Isso é um tema aí que vocês vão conviver aí, eu acredito que 99% das vezes. Legal, pessoal? Então, bons estudos para vocês. Eu te vejo na próxima aula e um grande abraço.